Está de volta depois de 6 meses fora, né? Nós estamos aqui para ajudar no que for possível para melhorar as nossas reuniões. Vou te apresentar o nosso parceiro, José Carlos, da Sociedade Bandeirantes de Orquídea, parceiro de muitos anos. Está hoje aqui para nos contar um pouquinho como comprar uma planta, né? Antes de passar a palavra para ele, hoje eu trouxe o livro que a minha filha escreveu, um livro de crônicas. Tem alguns exemplares à venda aqui, são R$30. Esse foi um projeto que ela desenvolveu para conquistar a insígnia máxima no escotilhos para a faixa etária. Ela tem 19 anos, ela levou 4 meses para deixar o livro pronto. Então, como o pai é um orgulho imenso e para ela também foi muito bom. Então, obrigado por passar para o Zé Carlos a palavra. Muito obrigado. Bom dia, aliás, já boa tarde, tá? Bom, eu faço parte do corpo técnico da Sociedade Bandeirante de Orquídea já há mais de 10 anos. Eu sou diretor técnico e, inclusive, a gente fez um livro lá na Bandeirante, que é este aqui, a gente para marcar os 70 anos de fundação da Bandeirante, nós escrevemos um livro e eu trouxe o livro para quem se interessar. Esse livro aqui foi escrito e os direitos autorais foram doados para a Bandeirante, porque é uma sociedade sem fins lucrativos e a gente fez o possível para cooperar, tá? Se alguém quiser depois, o valor dele é R$80, é um valor bem acessível e é um livro que tem muitas informações a respeito de cultivo, pragas, como cultivar, como regar, como adubar e algumas fotos de orquídeas para identificação. Metade do livro é só sobre identificação, cada orquídea tem a foto com uma descrição da planta e do que ela gosta de ser, como ela gosta de ser manejada, tá bom? Então, vamos falar sobre o tema que nós viemos discutir aqui, tá? Primeira coisa, eu queria saber de vocês quais são os fatores que a gente deve levar em consideração na hora de adquirir uma orquídea. Não pode falar que é o preço, hein? Daí é meio jogo duro. Mas quais são os fatores que a gente leva em consideração na hora de comprar uma orquídea? Raiz. Com flor ou sem flor? Como assim? Raridade. Raridade, certo. Tem gente que só compra orquídea florida, né? Eu acho que particularmente para quem está iniciando uma coleção, quem está aprendendo, eu acho que comprar com flor é o ideal. Só que quando a gente vai comprar uma orquídea com flor, a gente tem que levar em consideração aquele clone que a gente está olhando, se ele está dentro dos padrões do standard daquela planta. Então, é interessante que o colecionador, quando vai comprar uma orquídea, ele já saiba antecipadamente o que ele vai achar. Isso é muito importante. É claro que eu passei por isso também, a gente compra de rompante. Chega lá na banquinha, essa e leva embora. Mas isso porque eu não tive essa aula no meu tempo. Então eu acho importante que a gente leve em consideração, primeira coisa, a beleza da planta, se ela nos agrada. Segunda coisa, a raridade da planta. Isso aí, todo colecionador ele quer ser único, ele quer ter aquela planta que ninguém tem. Essa vaidade é comum no meio orquidófilo, tá? E uma coisa muito importante é vocês saberem qual é a aptidão do seu orquidário. Então, quando a gente tem um orquidário num determinado local, muitas vezes o nível de insolação ele atende um determinado tipo de orquídea, mas não atende outro. Nós precisamos descobrir qual é esse padrão. Então, às vezes a gente tem um local onde as catleias vão muito bem. Aí a gente põe o páfio junto e morre tudo. Então, a gente tem que levar isso em consideração.
saber qual é a aptidão da nossa coleção, como é que nós temos possibilidades de comprar uma planta e colocar no nosso orquidário. Para isso é extremamente importante saber o nome da orquídea. Não se compra uma orquídea só porque ela é bonitinha. Tem que saber o nome, por quê? Aí a gente vai saber de onde vem, a gente tem oportunidade de entrar na internet, saber de onde vem, quais são os níveis pluviométricos na região dessa planta. Se ela sofre, aqui muita gente aqui tem plantas da Ásia e não leva em consideração o clima de monções. As plantas asiáticas vêm para cá e geralmente duram 2, 3 anos e depois morrem, não se sabe por quê. Porque aqui não tem monções, é um outro clima que a gente tem que adaptar a orquídea nesse clima, tá? Por favor, seria monções. Monções é o clima que tem na Ásia, onde você tem chuva 6 meses e seca 6 meses. Essa chuva de 6 meses, ela predomina durante 6 meses, chove todos os dias, praticamente o dia inteiro. Depois que acaba essa situação, essa água é absorvida na terra e depois, quando vem a seca, ela retorna na forma de vapor. Então a planta recebe umidade em suspensão durante os outros 6 meses. Só que o ser humano não enxerga isso. E as pessoas que compram, por exemplo, as vandas, vêm naqueles cachepôs vazios que não tem nada, eles acham que é ali que cultiva, e não é. Tem que ter substrato ali, esfagno, para que ela possa absorver um pouco de umidade, tá? Então, outra coisa, quando a gente compra orquídeas, é interessante, preferencialmente, comprar em estabelecimentos idôneos, e não um cara com uma sacolinha que vem oferecer na porta de casa. Esse sujeito, normalmente, ele não te dá a garantia que você espera de uma planta. Ela vem de algum lugar e normalmente ela vem sem substrato, ela vem cortada, mas vem com flor, que é o maior assassinato. Porque ela está com flor, as raízes estão expostas, normalmente o vendedor, se é que se pode chamar de vendedor, ele traz a planta que ele arrancou de algum lugar, muitas vezes do seu vizinho, ele arrancou e trouxe para vender para você. Então, essa planta já tem as raízes estragadas, as flores que estão no momento de floração são as que exigem maior quantidade de nutrientes para poder manter a flor aberta. Então, a pessoa compra aquela flor, põe dentro de casa, não toma nenhum cuidado. Eu digo isso às pessoas leigas, né? E a planta morre porque ela tem aquela necessidade de manter a flor aberta. Então, o pouco de raiz que ela tem para nutrir as flores, ela aproveita e o resto da planta se destrói. E ela acaba morrendo também em função disso, tá? Por isso, eu comento aqui que a gente não deve comprar plantas de mateiros. Eles não têm nenhum compromisso com o cliente deles. Quando você compra de um estabelecimento idôneo, o assunto é bem diferente. Você sabe que ele está lá, se a planta tiver algum problema, você tem para quem reclamar, né? E se der alguma coisa errada, uma pessoa que vende uma orquídea, ele quer que você continue comprando. Então, se ela tem algum problema, ele troca, ele dá outra para que você continue cliente dele, tá? Esse negócio de vender uma planta quase morta, que é para o cliente matar a planta e depois ele volta para comprar, isso é conversa mole. Porque o cliente, quando compra uma planta num lugar e ela morre, ele não compra mais lá, tá? Ele se sente enganado, tá? Então, outra coisa. Os pontos negativos na aquisição de plantas de mateiro são esses. Outra coisa também, o mateiro normalmente, ele não te dá o nome da planta. Então, isso é muito comum, principalmente em quem vende orquídea.
O sujeito chega lá e fala, eu queria adubar minha orquídea. Ah, pois não, qual é a sua orquídea? Ah, uma vermelhinha. Você fala assim, puxa, uma vermelhinha. Que adubo eu vou indicar para esse sujeito? Então ele tem que ter um nome, a gente tem que ter o nome da orquídea para que a gente possa, com mais agilidade, com muito mais tranquilidade, lidar e manejar o cultivo dessas plantas, né? Então, todos os vasos têm que ser identificados. Se não tem identificação, não compre. Se o mateiro vem vender, não compre, porque cada planta comprada é um incentivo à predação. O sujeito vende aqui, ele vai no dia seguinte, pega no mesmo lugar, ele foi lá, pega outra e vai vender para outras pessoas. Então, se a gente não comprar, ele não vai ter para quem vender, tá? E isso aí, os estabelecimentos comerciais, eles compram de produtores que investiram, que pagam impostos, etc. Vocês sabem muito bem como é que funciona essa carreira, né? E ele corre por fora e rouba o dinheiro dos outros, tá? Como eu disse, quando eles retiram a planta do mato, eles não tiram plantas sem flor, não vende, tem que ser com flor. Então ele vai lá, ele é muito educado para tirar a planta, ele arranca e põe na sacola e leva. Isso daí, o colecionador, quando vê isso daí, imediatamente ele identifica e já não quer mais a planta. Porque uma planta sem raízes, ela tem 70% de chance de ir a óbito, ela não tem de onde tirar os nutrientes, tá? Outra coisa, as plantas que vêm do mato, normalmente não tem nenhum tratamento fitossanitário. O que é isso? Não tem fungicida, não tem inseticida, não tem nada. Então, o leigo pega essa planta e enfia dentro da coleção dele. E ele não sabe que amanhã ou depois tudo que está nessa planta vai se espalhar dentro da estufa ou do cobertinho dele e vai contaminar todo mundo. E não vai ter para quem reclamar também, né? Então esse tratamento, todo colecionador, em geral, ele tem uma pequena quarentena onde ele põe as plantas recém-compradas, onde ele vai fazer o replante, tudo para depois colocar na estufa dele, tá? Outra coisa também, às vezes a gente recebe a planta desse pseudo vendedor, ela vem dentro de um vaso com substrato, a gente faz assim, ela sai todinha. Então o que ele faz? Ele pega a planta, judia bem da planta, depois ele sabe que ele não vai conseguir vender a planta só no pseudobulbo, ele pega dentro de um vaso, soca um substrato qualquer, quebra todas as raízes e te entrega dentro do vaso. Deu no mesmo, tá? Isso daí quem já coleciona tem capacidade de identificar esses erros, tá? E, como eu disse, ele traz as plantas floridas, que já é outro pecado, né? Bom, agora eu vou para o outro lado. Por que comprar em lojas? Primeiro de tudo, as plantas têm origem controlada. Quem compra de um produtor, essa planta, o produtor não quer perder as plantas dele. Ele trata muito bem, que é para não perder nenhuma. Então, quando ele entrega para o vendedor, a planta já vem saudável, tá? Normalmente isenta de doenças. Eventualmente ele pode ter lá um pulgão, que é absolutamente simples de tratar, né? Mas essa é uma possibilidade bem remota. Elas já estão no suporte, no vaso, no tronco, qualquer coisa, mas a gente sabe que pode pegar aquela planta que saiu de lá e levar para dentro de casa, que não vai ter perigo de ter nenhuma doença mais crítica. E tem a garantia do pós-venda. Esse pós-venda é aquele negócio, a gente às vezes compra uma planta tudo certinho, do estabelecimento, tudo, a planta bonita, chega lá, a planta morre de um dia para o outro. Você leva na loja, o cara fala, realmente, você comprou aqui, tá outra. Isso eu tenho certeza que todo mundo aqui é capaz de entender isso daí, tá?
Na hora da compra, o que a gente tem que ver? Eu tô escrevendo muito aqui, mas depois vai ter algumas coisas bem práticas aqui pra gente olhar. Primeira coisa, na hora da compra, a gente tem que olhar se o substrato é muito velho ou não, tá? Como é que a gente olha se o substrato é velho? Normalmente, se é um substrato de fibra de coco ou de esfagno mesmo, ele já começa a ter aquela aparência compactada sobre o vaso, tá? Isso daí demonstra que a planta já está há mais de 3 anos naquele vaso. Não é exatamente um demérito para quem está vendendo, mas é porque a planta não foi vendida e aquele substrato está velho. Mas o que significa que quando a gente chegar em casa, vai ter que imediatamente fazer esse transplante. Se for uma planta florida, claro que vocês, como bons colecionadores, saberão que deve esperar secar a flor para depois fazer esse trabalho, né? Então, uma coisa é olhar o substrato para ver se ele está velho. Outra coisa, veja se as flores estão dentro daquele padrão que você já consultou antes de comprar. Aqui eu estou supondo que vocês foram para o mercado falando, ó, eu vou comprar uma Cattleya labiata. Então, procurem na literatura qual é a forma, qual é a beleza da labiata, como é que ela é, como são as pétalas, como é o labelo, as cores principalmente. Porque normalmente você vai em alguns lugares, que planta é essa? É Cattleya. Isso daí não existe, tem que ter nome e sobrenome. Então tem que exigir, mesmo das lojas estabelecidas, não pode aceitar que a pessoa diga que é uma Cattleya, tem que ter o nome completo. Ah, não sei? Muito obrigado. Eu também não sei se vou comprar. Pronto, né? É bem simples. Isso faz com que o vendedor se esmere cada vez mais em fornecer um produto com credibilidade, tá? Então, quando vai comprar, tem que ter a etiqueta na planta. As simpodiais, todo mundo sabe o que é simpodial aqui? Simpodial são as Cattleyas principalmente, tá? São as orquídeas que nascem na horizontal. A cada ano ela solta um pseudobulbo na horizontal. As vandas são as monopodiais, que elas têm um crescimento único, sempre para cima. A cada ano ela solta um broto novo, mas sempre na vertical. As simpodiais sempre na horizontal. Isso já é mais simples, tá? Então, quando vocês forem comprar uma planta, se for uma simpodial, que ela tenha no mínimo 3 pseudobulbos, tá? Que é para ela ter nutrientes para poder formar um pseudobulbo novo e flores, tá? Então agora, observar manchas nas folhas e nas flores, tá? Então, se vocês forem comprar uma planta com algumas manchas, verifiquem se não são manchas de fungo, se não é isso aqui, ó. Todo mundo sabe o que é isso? Vespinha, exatamente. A vespinha, ela não ataca somente o pseudobulbo, ela ataca também as raízes, principalmente as raízes. Só que quando ela está nessa situação, ela já foi embora. Então a gente tem que agir principalmente olhando as raízes para ver se as raízes estão com... Ela forma uma bolinha na ponta da raiz. Quando ela bota o ovo, a larva desenvolve na ponta da raiz e vai se alimentando dos nutrientes que estão na raiz. Naquele momento a raiz para de crescer. Isso atrasa o crescimento da planta. Ela não morre. Mas se ela tiver uma infestação muito grande, ela estaciona e não cresce. E quando a gente vai ver essas bolinhas, se a bolinha estiver furada, já não adianta mais. Ela já saiu de lá e já contaminou outra planta.
Então isso, na hora da compra, é importante verificar se as raízes estão perfeitas, se tem as bolinhas, se os pseudobulbos estão com essas marcas, porque isso daí é sinal de infestação de vespinha, tá? Aqui nós temos um problema que é pouco observado, é o trips. Trips é um inseto de um pouco mais de 1 milímetro. Ele é muito pequenininho e ele ataca somente as flores. Então ele pousa na orquídea, ele voa, ele vai na orquídea e se alimenta. Ele consegue entrar dentro do tecido da sépala e da pétala, e ele forma um caminho lá dentro que nem um geográfico. E para ajudar mais ainda, quando ele se alimenta da pétala da planta, ele adquire a cor da pétala. Então ele é invisível para a gente. Aqui todo mundo é novinho, todo mundo usa óculos, né? Então, imagina pra gente que precisa de óculos, um bicho que ainda se mistura com a cor da flor. É um negócio complicadíssimo. Então, precisa observar na hora de comprar, precisa ver se não tem o tal do trips, porque a marca dele na flor é característico, parece um geográfico, tá? Não pode se confundir de repente uma flor passada já ou não? Não. A flor passada, ela começa a esbranquiçar. Esse daí, ele marca como se fosse um geográfico na lateral. Ele forma um caminho, como se fosse um labirinto na pétala. Zé Carlos, ele marca inseticida bom? Esse daí, quando você tem o trips no orquidário, o ideal é você fazer aplicações de inseticida preventivas, tá? Quando ele ataca, o jeito é você cortar a flor, porque não adianta, você vai ter que jogar fora. Em última instância, você usa inseticida sistêmico, porque daí, quando ele se alimentar da orquídea, ele vai se envenenar e aí morre, tá? Mas precisa tomar cuidado, porque inseticida sistêmico faz mal para todo mundo, inclusive para quem aplica, tá? Outra coisa que é importante é o ataque de fungos. Os fungos normalmente mostram essa mancha. Essa marca de fungo já foi debelada, tá? O fungo, quando está em atividade, ele forma um halo amarelo em volta do preto. Isso é sinal que não foi tratada a planta. Aí ela foi tratada. Então, deu fungo, a pessoa tratou e matou o fungo. Então, a marca você não tira, mas aquele processo de progressão dessa mancha desapareceu, que é o amarelo. O primeiro sinal de que ele está caminhando é quando ele começa a amarelar. É sinal que o fungo está em atividade. Quando fica assim é porque já acabou, tá? Outra coisa, isso aqui eu duvido que ninguém conheça, né? São as cochonilhas. Cochonilhas, elas se escondem sob as plantas, sob as folhas das plantas, e inclusive nas raízes em algumas oportunidades, tá? E vocês precisam, inclusive, no manejo dentro do seu orquidário, a gente tem que ter certas medidas para a rega das plantas, para que não propicie o aparecimento da cochonilha. Uma dessas formas é você regar as orquídeas em posições diferentes. Então, se existe um lugar onde você consegue molhar todas as orquídeas, você vai acostumar a molhar a planta sempre naquela posição e a cochonilha vai descobrir qual é o local que não cai água. E ela vai naquele lugar e ela vai se reproduzir ali. Então, o ideal é sempre mudar de posição na hora de regar suas orquídeas. Porque você sempre vai estar estragando o esconderijo dela. Então, baixa um pouco a mangueira e nunca usar jato de água.
porque o jato de água também prejudica a orquídea. Tem que ser uma chuvinha bem suave sobre as orquídeas, tá? Agora, nós temos aqui dois tipos de cochonilha, tá vendo? Esse aí é um que parece um algodãozinho. E aquele outro é um que tem uma casca que não adianta jogar inseticida nela, porque ela está absolutamente fechada sobre a folha da orquídea. Então é necessário sim a escova de dente com sabão de coco. Então vocês, quando forem comprar as orquídeas, precisam ver se existe isso, porque isso aí é um sinal de que a orquídea foi por algum motivo não foi bem regada e baixou um pouco a resistência dela, por isso a cochonilha se estabeleceu, tá? Então, de qualquer forma, o tratamento aí é escova de dente com sabão de coco ou detergente, porque o detergente ele afoga, ele tira aquela gordura que o inseto tem. Se a gente jogar um inseto dentro d'água, ele boia. Se a gente jogar detergente na água, ele afunda, porque ele perde a proteção de gordura, tá? Isso aqui é só uma Miltonia clovesi que eu mostrei aqui para a gente identificar mais ou menos quais são os parâmetros de análise de uma orquídea, né? Agora nós vamos analisar realmente como a gente tem que comprar uma orquídea. A gente viu agora, até agora, a gente só viu quais são as medidas profiláticas, tá? Que a gente tem que olhar na planta, tudo. Agora nós vamos analisar como vocês têm que se compenetrar de comprar a melhor forma de comprar uma orquídea. Então, vocês estão vendo, essa aqui é uma Leliocattleya aloha Casey. É um cruzamento de Cattleya walkeriana com Leliocattleya, esqueci. Não, Pumila é pura. Preston, não. Mini Purple. O cruzamento, a Mini Purple é walkeriana com Pumila. E a Aloha Casey é a Mini Purple retrocruzada com walkeriana, tá? Então dá esse espetáculo aí. Então vocês vejam, agora é muito importante que vocês observem. Quando vocês forem comprar uma orquídea, elas têm que ter mais ou menos essa característica, tá vendo? É praticamente uma estrela de Davi, tá vendo? Claro que na natureza nada é absolutamente perfeito, mas vocês têm que levar em consideração sempre esses dois triângulos invertidos. O que é isso? No conceito de belo do ser humano, as orquídeas têm que ter uma forma harmônica. A natureza, isso aí não tem a menor importância. O que interessa na natureza é o labelo e a coluna, o resto e a cor, que é o atrativo do inseto, tá? Mas para o ser humano é aquela harmonia da perfeição, da forma do labelo, onde não pode passar não pode passar luz entre as partes da orquídea. À medida que a orquídea vai se aperfeiçoando, ela vai ficando cada vez mais próxima da circunferência, tá? Se vocês forem ver, quem já cultiva orquídeas há muitos anos e lembra do que era uma Cattleya labiata há 30 anos atrás, e hoje é uma coisa espetacular. Houve um aprimoramento fabuloso. Depois vocês vão ver mais para frente. Então, aqui nós temos uma Cattleya labiata, tá? Vejam também aqui como elas são. Então, isso daí, esses triângulos, eu tenho certeza que não vai mais sair da cabeça de vocês, porque isso daí, quando a gente olha a orquídea, imediatamente isso vai aparecer na frente para melhor ilustrar qual é a melhor forma da orquídea, tá?
essa labiata é uma labiata que na época que foi produzido esse material era uma das melhores. Hoje já não está tão boa assim, tá? Quem vê uma Cattleya mais atualizada hoje em dia está muito mais redonda do que isso daí, tá? Outra coisa que vocês têm que observar, a forma, vocês já descobriram que tem que ser uma forma o mais próximo possível da harmonia, de forma que ela fique o mais arredondada possível. Agora vocês vão passar para os detalhes mais íntimos da planta, tá? Vocês têm que observar a textura da flor. A textura da flor, ela determina principalmente quanto tempo a flor vai ficar aberta. Quanto menos textura ela tiver, menos tempo ela vai demorar para ficar aberta. Ela vai fenecer muito mais rapidamente. Então, na mesma espécie, vocês vão encontrar plantas com texturas diferentes. Vocês precisam aprimorar o olhar. Para aprimorar o olhar, é conveniente, isso eu não recomendo fazer em floricultura, porque isso aí é um sacrilégio. Mas pegar na pétala e fazer assim. Aí vocês vão, normalmente vocês vão ser xingados, mas pode fazer, né? Não recomendo fazer, mas nas suas, façam esse teste. Chega em casa, tem uma orquídea, experimenta verificar a textura da flor. É muito importante. Se vocês perceberem que ela é muito fraquinha, quando vocês forem ver uma outra orquídea que vocês saibam que é uma planta de qualidade melhor, observem essa textura. Vocês vão verificar que existem vários níveis de textura nas orquídeas e que vocês, se aprimorando nisso, vocês vão ter oportunidade de comprar cada vez melhores orquídeas, tá? Essa aqui é uma Crispin rosalis, é uma Brassolelia Cattleya Crispin rosalis. Essa planta foi feita nos Estados Unidos, é uma planta muito bonita, chega a ter 18, 19 centímetros de diâmetro, é uma planta espetacular. Eu já matei essa planta. Aqui eu não consegui traduzir o brilho da planta. Mas essa planta, ela tem um negócio que parece glitter. A mulherada chama de glitter, aquele negócio que passa para brilhar de noite. Essa orquídea, ela tem esse brilho, só que eu não consegui reproduzir na fotografia, tá? É a forma, né? A forma, eu estou procurando aqui mostrar a melhor forma possível para que vocês eduquem o visual para ver a forma da orquídea, tá? Mas eu vou mostrar algumas comparações que aí vai ser bem marcante a verificação, tá? Essa é uma Lélia prestans, tá? Antigamente Lélia prestans, agora Adrolélia prestans, tá? Essa aqui é uma Brasilélia purpurata. Estão vendo? O triângulo invertido nunca vai sair de moda, é sempre esse. Vocês vão sempre fazer essa comparação. Algumas mais para cima, outras mais para baixo. Aqui é mais crítica, é a valqueriana, porque o labelo da valqueriana nunca é para frente, sempre é para baixo, tá? Tanto que na valqueriana existe um tipo de julgamento que chama-se planicidade. Então, isso aqui na valqueriana é um demérito. Se a valqueriana tiver um labelo para frente, ela é desclassificada não, mas não é bem pontuada. Ela tem que ter o labelo bem plano e isso aí sim é que vai dar valor. Então, na hora de ver essas coisas, é preciso que se saiba, na hora de comprar uma boa orquídea, é preciso que se saiba qual é o padrão da planta. Por isso que eu falei lá no começo. Vocês, quando forem comprar uma orquídea, procurem saber qual é o standard dela, né? Porque às vezes você tem uma planta... Ah, eu vou comprar... É uma plantinha, vou comprar...
às vezes não vale a pena. Às vezes compensa gastar um pouquinho mais e comprar uma planta de excelência, tá? Essa aqui é uma purpurata venosa, tá? Muito boa forma. Vocês observem, para quem já coleciona, aqui ó, na purpurata, é uma coisa terrível. Para quem colecionava purpurata até 10 anos atrás, isso daqui nunca acontecia, sempre enrolava ali. Nos últimos 7, 8 anos, não enrola mais. Isso aí foi aperfeiçoamento genético que foi feito lá no Rio Grande do Sul, pessoal muito caprichoso, e fizeram purpuratas maravilhosas, tá? Aqui, isso daqui, para quem olhou tudo aí para trás, isso daqui parece uma porcaria, né? Mas não é. Porque quando você compra uma planta dessa, você tem que levar em consideração que ela não é de flor única. Ela é flor de cacho, é um conjunto. Então aí entra em análise outras coisas. Por exemplo, que tem que ter mais de 20 flores para seduzir o comprador. Se você for ver uma planta com uma flor só dessa, você passa batido, você nem olha. Mas quando você vê um conjunto bem formado, aquilo seduz o comprador, tá? Então, não é só aquele negócio do triângulo, etc. Você tem que analisar também a qualidade do conjunto floral para quando você comprar, né? Não só porque ela parece uma aranha, mas olha o labelo que ela tem. Você imagine 20 labelos aqui, todas num conjunto só, que espetáculo que seria, né? E não desmerecer o fato dela ser um híbrido, tá? Agora vocês vejam aqui, ó. Quem conhece Cattleya intermédia sabe que isso daqui é uma planta de excelência. Essa é uma Cattleya intermédia, tá? É uma planta de excelência. Ela é para ir numa exposição e ganhar a exposição, tá? Então, por isso que o comentário de você ver qual é o padrão daquela orquídea que você está comprando. Então, quando você se depara com isso daqui, você começa a entender. Vamos ver agora aqui, ó. Essas duas plantas são Cattleya intermédia, tá? Então, para você ver o que é o aprimoramento genético de uma planta selvagem. E ainda tá boa, hein? Hã? E ainda tá boa essa daqui. É. Para a casa antiga. Essa aqui tá muito boa, mas é uma planta do mato. Agora aquela ali foi aprimorada. Então é absolutamente diferente. Você se você vai comprar, é claro que os preços não são iguais, mas compensa você gastar um pouco mais e comprar uma planta daquela, porque ela vai te premiar com uma floração. É sempre muito bonita, né? E as duas são Cattleya intermédia, tá? E não é por causa disso que ela é híbrida. Ela foi aprimorada, é uma planta pura com aprimoramento genético, tá? Vejam essas aqui, ó. As duas são valquerianas, tá? Hoje existem valquerianas que eu tenho até vergonha de mostrar isso aí. Se vocês virem as que tem hoje em dia, vocês ficam bobos de ver. É de feiticeira para cima, né? Então vocês vejam as dimensões delas, a largura da pétala da de baixo é uma planta do mato, a de cima é uma planta melhorada, tá? As sépalas também, deixa eu voltar, as sépalas também, vocês vejam, ela foi tendo aquela forma arredondada sempre. Então tudo isso vocês têm que verificar. Parece que é um monte de coisa, mas na realidade é um conjunto. Vocês vão ver as doenças, é claro,
quando a gente fala em comprar uma orquídea, é uma orquídea, porque isso aí não é uma coisa que você chega lá, bate o olho e fala, é essa aqui. A não ser que você já tenha muita prática. Mas se não, quando você vai comprar uma orquídea, você tem que fazer esse tipo de análise para verificar se ela vai atender às suas expectativas, se ela vai ser uma boa floração, se ela não tem nenhum defeito genético. Por isso, aquela ideia de que você tem que comprar a planta já florida, tá? Que é para não se arrepender mais tarde. Só que os colecionadores hoje em dia, só pela progenie da planta, o pai e a mãe, ele já tem mais ou menos uma ideia. O que não significa que não tenha algumas surpresas, tá? E finalmente, como a gente tinha explicado, a gente tem que verificar a forma da planta, se ela está com os pseudobulbos vigorosos, se ela está bem estabelecida no vaso, se o substrato está dentro do que você conhece, tá? Se ela está devidamente etiquetada, tá? Muitas vezes você vai comprar um corte, você está vendo ali a planta mãe e o sujeito corta na sua frente, e aí não tem necessidade de você ver a flor na hora de comprar, tá? Mas, diga. Pseudobulbos vigorosos. Os pseudobulbos vigorosos são pseudobulbos com uma aparência mais túrgida, mais brilhosa, mais cheinho, sem sinais daquela aparência de seca, de canela de frango, assim, sem nada, né? Esse é o ideal do vigor da planta, tá? E aqui tem um exemplo de como a planta deveria estar. E o ideal aí é perguntar sempre ao vendedor em que condições você deve cultivar a planta. Muito embora, às vezes, a gente como colecionador se ache absoluto conhecedor de como cultivar determinada planta, a gente tem que ter humildade de perguntar para o vendedor como se cultiva aquela planta. Porque muitas vezes ele pode dar alguma informação adicional ao que a gente conhece. Então, não custa nada falar, escuta, como é que rega, qual é o nível de luminosidade, quais são os adubos ideais, se é bom jogar adubo químico, orgânico, organomineral. É legal perguntar, porque às vezes o próprio vendedor pode dar algum conselho que a gente às vezes tenha algum conhecimento um pouco antigo e que não reconheça alguma tecnologia, tá? Quais as necessidades de sol que essa planta precisa, né? Você vai comprar um Phalaenopsis e uma Arundina. Ah, pode pôr junto. Uma das duas vai morrer, com certeza, né? Então, a Arundina é uma planta de sol pleno e o Phalaenopsis é de sombra plena, então alguma coisa não vai dar certo. Aí você vai saber se o vendedor sabe mesmo o que está vendendo, né? Quais as necessidades de água, qual é o melhor substrato. Muitas vezes algumas plantas existem orquídeas de terra, né? Então a gente tem que saber, tem terrestre, tem rupícola, a gente tem que saber. Eu já vi muita catleia na terra, então a pessoa precisa saber disso. E nunca esquecer da identificação, tá? E por hoje é só isso aí, eu espero ter dado alguma informação para vocês comprarem orquídeas, tá bom? Aproveitar a brecha, então, mas como a gente vê muito hoje em grandes mercados, shoppings, ali não tem uma ideia, poderia dizer assim? Exatamente. Quando você vai comprar planta em shopping, em supermercado, não existe um técnico que te dê essas informações. Então, essas orquídeas normalmente são voltadas ao mercado de presentes. Não é o mercado de colecionador. O mercado de colecionador é o do orquidário. Então o orquidário ele vai te fornecer a orquídea de lugares diferentes, que vai realmente satisfazer a tua necessidade. Nesses mercados,
você tem uma gama muito pequena de orquídeas, todas híbridas, porque a híbrida normalmente tem uma resistência maior do que a espécie e que o colecionador não vai ficar satisfeito com essa planta, porque todo mundo tem também, né? Então a gente gosta dos desafios. O colecionador ele quer comprar orquídeas que sejam desafios, que sejam bonitas. No mercado você só vai encontrar todas iguais, né? Porque são todas clonadas normalmente, não é de semente, tá? Quando você falou Sobre fungos. dependendo do caso, tem que ser um inseticida sistêmico, forte e veneno para até uma alta pressão. Tem os paralelos orgânicos que dá para usar? Quando você precisa combater fungos, o ideal é combater com produtos químicos, mas na falta deles, você pode usar canela em pó. Só que a canela, se você jogar a canela, a água tira. Então faça uma pastinha de canela em pó com vaselina. Vaselina em pasta, mas muito mais canela do que vaselina. Porque aí quando você passar na planta, a vaselina não vai deixar a água levar. E ela vai agir sobre o fungo. Tá? Mais alguma pergunta? As folhas se enferrujam. Fica tudo enferrujado. É problema de fungos também. Só que aí a senhora precisaria, quando dá essa ferrugem, a planta está com um pouquinho de falta de sol. Precisaria tomar um pouco mais de sol e se voltar novamente, mesmo estando no sol, aí passar canela. Corta ela, tira ela. Não, só se a folha estiver absolutamente estragada. Senão, nunca corte uma folha de orquídea. A folha de orquídea, por mais que ela tenha sido atacada na ponta, nos lados, se ela estiver verde, não retire a planta, porque ali ela vai produzir alimentos para nutrir a planta. Nunca se poda a orquídea, nem a folha e nem a raiz, a não ser que a raiz esteja morta. Aí a gente corta, tá? A raiz está desse jeito. Às vezes Ah, é. e às vezes até cai a folha. Bom, quando cai a folha não tem jeito, mas se cair a folha, o pseudobulbo está firme ainda, deixa ele lá. O fato de ter caído a folha, se o pseudobulbo estiver durinho ainda, estiver túrgido, deixa ele lá, porque a orquídea, ela tem um sistema de troca de alimentos interna, que ela retira alimentos de um pseudobulbo e leva para outro. Então, todo pseudobulbo que fica, os caules que ficam, todos são fonte de alimentação para a planta toda, tá bom? Zé Carlos, mas muitos catalé tem uns bulbos lá atrás, está podre, né? Então, os bulbos podres vão tirar, né? Se está podre, seco, pode cortar. Se deixa, um exemplo, deixa. Se deixar, é um ponto que pode surgir fungo. Ali é uma entrada para os fungos atacarem a orquídea, né? Ele cria uma umidade que vai agredir o resto da planta, tá? Tem que tirar. E você fala de passar na terra se a pessoa tiver ácido úrico, Como? ácido úrico. Não, eu nunca soube que o ácido úrico agride a planta. Na pétala? Na raiz? Não, isso aí é um pouquinho de folclore. Aí o cara põe um lacinho vermelho, não, deixa. É só isso aí. Então tá bom. Ora, que é isso? Bonito, né, cara? Esse aí é muito. Esse é um King Arthur. Eu tô pondo em hidrocultura agora. E dá certo?
Ah, tá. Eu fazia coisa. Eu que introduzi a hidrocultura no Brasil. Ah, é? De plantas ornamentais, né? Isso em 70, nos anos 70 mais ou menos. Né? Mas em orquídea funciona? Também funciona. Eu tenho um desse aqui que já está mais de 2 anos em hidrocultura. Mas as catleias não? Também. Também? Olha, essa ali não tinha uma raiz. Olha, está emitindo as raízes. Mas o senhor deixa a água só até aqui? Isso, é. Porque quando a gente fazia os arranjos grandes de plantas, né, então tinha um hidrômetro que marcava o nível da água, o máximo mínimo, né, que tinha que manter. Mas aqui, como é avulso, então eu falei, vou fazer o furo assim. Faz o furo e já fica. Já fica um nível. recuperação, né, de raiz de será? Eu tenho um pouco de preocupação porque a raiz de orquídea... Bom, eu tenho um adubo especial, né, que é da Alemanha. Ah, é? Que é o especial para hidrocultura, né. Então eu estou usando esse aí agora, né, mas não tem na praça, né. Ele é a prova de qualquer música. Pode pôr 10 colheres, uma ou 50 que não queima, não precisa trocar água, não deixa resíduo. Ele vendendo aquele basacote, né? Ah, basacote. Ele é um dos mais perigosos. Esse aqui é o macho daquele ali. Aquele ali. Ele dá uma pantanoso, uma coisa assim, certo? Seu Hélio. Olha como ele tá abrindo bonito. É que eu achei legal como a Arapuá foi nele, né? Foi demais.